Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eis que mais um ano nós queremos celebrar, louvar, bendizer a Deus pela figura da bem-aventurada Virgem Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, padroeira do nosso povo brasileiro. E este ano eu decidi, como tema da festa da bem-aventurada Virgem, com a bem-aventurada Virgem Maria, queremos viver a nossa fé. Com a bem-aventurada Virgem Maria, queremos viver a nossa fé. Primeira coisa, que fé é essa que nós temos que viver? A fé que um dia nós recebemos no batismo. A fé que um dia o Espírito Santo de Deus derramou em nossos corações. E nós, quando fomos batizados, recebemos as virtudes teologais da esperança, da caridade e da fé também. Deus que nos deu, que nos concedeu a virtude teologal da fé. Mas essa fé que nós recebemos de Deus, para que nós possamos vivê-la, primeiro nós temos que desenvolvê-la, porque Deus nos dá como um dom muito diminuto. E se nós rezarmos e pedirmos a Ele, Ele aumenta em nós essa fé. Mas se nós não rezarmos e não pedirmos a Ele que aumente, essa fé no mundo vai como que desaparecer. Como que desaparecer? Por quê? Porque ter fé consiste em professar as verdades todas eternas. E quais são as verdades eternas que a fé que nós no batismo recebemos nos obriga a viver? A fé católica, com todos os artigos do credo que nós professamos, com todos os artigos sem nada tirar. Essa é a nossa fé. Porque cremos em um Deus ressuscitado, porque cremos em um Deus que se encarnou. Vejam que o verbo encarnar, quando nós falamos na fé, nós falamos no tempo passado, se encarnou. Quando nós falamos na ressurreição, nós falamos de um presente, ressuscitado. E quando nós falamos do verbo morrer, nós também falamos no passado, morreu. Ele se encarnou, ele morreu, mas ressuscitado ele está. E é justamente a fé no ressuscitado que nós temos que ter. Porque a força que nós temos vem dele. Porque tudo aquilo que nós vivenciamos e professamos nos vem porque Ele está ressuscitado. Se Cristo ressuscitado não estivesse, nós estaríamos perdendo o nosso tempo aqui na igreja. Se Ele não estivesse ressuscitado, não tinha razão para vocês cantarem a missa. Não tinha razão para eu ter me consagrado a Deus, abdicado de uma família,
para celebrar a Eucaristia. Se ele não estivesse ressuscitado, não existiria razão de modo algum para nós estarmos aqui na igreja. Mas porque ele está vivo, porque ele está ressuscitado, e na força do seu Espírito Santo, que foi derramado sobre nós no nosso batismo, e todas as vezes que nós recebemos os sacramentos, é que nós estamos aqui. Estamos aqui porque nós louvamos, bendizemos e nos relacionamos com Deus vivo, que tudo vê. Com Deus vivo, que verdadeiramente nos auxilia, nos ajuda, em vista de uma felicidade eterna. E jamais de uma simples felicidade terrena. A fé que nós professamos no Deus vivo e verdadeiro nos obriga a estar na igreja, a celebrar a Eucaristia, a vivermos a nossa fé, professando todas as verdades eternas. E é tão bonito ser católico, e é tão santo ser católico. Por quê? Porque nós professamos essa bendita fé na totalidade, sem nada faltar, sem contestar nada, e aceitamos tudo que dele nós recebemos e guardamos em um depósito tudo aquilo que ele nos deixou para que pudéssemos crer. E entre todas essas verdades da Igreja de Cristo, a primeira verdade que nós somos convocados a crer é que verdadeiramente o corpo de Cristo veio singularmente do corpo de Maria. Que a humanidade de Deus é toda derivada de Nossa Senhora. Porque Deus, ao olhar todas as mulheres, percebeu e viu que o coração mais singelo, mais obediente, mais humilde, mais santo, mais piedoso e mais inocente era o coração da jovenzinha Maria. E Deus, nosso Senhor, ali por ela se encantou. Mas vejam bem que Deus não se encantou com Maria pela beleza externa de Maria. Não. Deus se encantou pela singeleza de como Maria vivia a sua fé. Do modo que ela vivia, encantou a Deus. Com aquela palavra que eu gosto tanto de falar, que Deus, nosso Senhor, é tão elegante com a gente. Maria vivia a fé numa elegância tão grande que encantou a Deus. E que encantou tanto a Deus porque era temente, porque era uma judia piedosa, porque era uma judia que de verdade vivia a sua fé. E Deus se encantou. Tanto Deus se encantou que não teve outra saída senão mandar um mensageiro, vá lá, diante dela, e pergunte se tudo isso que ela vive
E tudo isso que ela crê, ela quer tomar parte ativa nessa história. Se ela quer ser a mãe do meu filho, vá lá perguntar a ela. Por que isso? Porque vejam, minha gente, aquilo que eu venho dizendo tanto a vocês ao longo desses anos todos. Deus nunca impõe nada a ninguém. Deus, nosso Senhor, sempre propõe. Eu quero, você quer ser meu? E nós devemos, porque vivemos a fé que recebemos no batismo, dizer assim: sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu aceito. Só que vejam que esse sim que Nossa Senhora deu a Nosso Senhor, esse sim que nós damos todos os dias, porque o sim a Deus não é uma única vez na vida, mas o sim a Deus, ele é diário, em todos os momentos e instantes, nós devemos escolher a Deus. Esse sim é uma grande aventura. Esse sim que nós damos a Deus, nós não sabemos onde Deus vai nos levar. O que nós sabemos é que, como ela, Ele vai nos provar. Por quê? Porque Deus não está brincando. E Deus exige de nós verdadeiramente provas de amor. E a prova de Deus não são provas fáceis. Muitas vezes são provas que verdadeiramente são provações. Tanto que a bem-aventurada Virgem Maria passou por todas as instâncias das provas divinas e permaneceu fiel a Deus, na mesma fé do dia em que ela deu um sim a Deus. E aqui está o segredo da nossa vida, que consiste em darmos o sim todos os dias e nunca perdermos a fé. De muitas maneiras, de muitos modos, o demônio vai tentar sim abalar, nos destruir, nos tentar, para que nós possamos perder a fé que nós temos. Lembrem de Jó, onde o demônio foi pedir a Deus permissão. Lembrem que o demônio também é filho de Deus, viu? E o demônio vai pedir a Deus permissão para tentar Jó. E Deus permite, mas diz: não toque na sua vida. Ou seja, verdadeiramente o mundo, as situações da vida, vão sim tentando destruir a fé que nós temos. E nós precisamos entender que viver a fé é uma grande aventura. É uma grande aventura que muitas vezes vai nos fazer rir, mas muitas vezes também vai nos fazer chorar. E é no cadinho do nosso coração que nós devemos ali dizer: Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Como a bem-aventurada Virgem Maria. Porque, minha gente, uma fé que não é provada é tudo menos fé.
A dela foi provada, a dele foi provada. Padre, e Cristo tinha fé? Claro, tanto que rezava ao Pai. Então vejam que nós devemos sim, ao entrarmos na escola de Maria, vivenciarmos essa fé, como ela viveu. Vejam quantos legionários nós temos aqui na igreja, que vivem a fé mariana. E ao olhar para a sua Senhora, devem de verdade entender que Maria, dentro da igreja, é uma instituição. Modelo de fé, modelo de oração, modelo de obediência, modelo de humildade, modelo de obediência. Por quê? Porque tanto foi provada a fé de Maria. E Maria ali permaneceu de pé. E a vivência da fé nos convida a permanecermos de pé também. A vivência da fé nos obriga a testemunhar a nossa fé também. Mas um testemunho sem uma vivência não é fé, é farisaísmo. A fé que nós propagamos deve ser aquela que no íntimo do nosso ser nós vivemos. E vivemos sem muitas vezes entendê-la. Olha, minha gente, quando eu estava descobrindo a minha vocação, que saía ali com os meus amigos e as minhas amigas, na juventude, quando eu estava ali brincando, me divertindo, quantas vezes vinha aquele desejo tão forte de ser sacerdote. E por incrível que pareça, esse desejo não vinha dentro da igreja não, viu? Mas esse desejo de me consagrar vinha todas as vezes que eu ia numa festa. Todas as vezes que eu ia numa festa, que via aquela multidão ali dançando, e também dançava, não é? Mas eu sempre tinha uma atitude que isso marcava muito a minha vida. Eu sempre me afastava de todo mundo ali que estava na festa, ia para um lugar distante, deixava quem eu ia de longe olhar. E observava para um lado, para o outro, e dizia, eu acho que não é isso aqui que me completa não. Até que fui para o seminário, e quando estava dentro do seminário, eu já disse isso muitas vezes na igreja, muita gente, quando eu estava dentro do seminário, a coisa que eu mais tinha medo era de abalar a minha fé, era de cansar de viver a fé. E nisso já se vão longos 21 anos, que por incrível que pareça, parece que tem 20 dias, não parece que tem 21 anos, porque a alegria do coração continua a mesma, o desejo de acertar e de fazer o reino de Deus acontecer, a alegria de viver um sonho, que era o sonho sonhado de ser padre, me fez ir ao extremo da minha vocação, que foi chegar aqui em Gameleiras. E graças a Deus, eu me considero um testemunho vivo de fé.
de ter deixado uma carreira promissora, de ter deixado família, de ter deixado amigos, de ter deixado um litoral belíssimo, que tanto fala ao meu coração. Mas tudo isso em nome da vivência da fé, em nome de viver a fé em Deus, em nome de viver a fé naquele que um dia me chamou e, por incrível que pareça, continua me chamando todos os dias. E é isso que nós falamos de vivência de fé. Todos os dias Deus vai te chamar. Todos os dias Deus vai te convidar para ser dele. E é importante que todos os dias, ao acordar, nós tenhamos a humildade de colocarmos o joelho no chão, ali, e pedirmos ao Senhor, o bom Deus, que aumente a nossa fé, que nos faça testemunhar a nossa fé, e que nos faça ser obediente na fé, porque de tudo que nós temos, a fé é aquilo que de mais importante nós carregamos. Nós podemos perder tudo, até a saúde, mas não podemos nunca perder a fé, porque a fé que nós temos em Deus é que nos faz todos os dias caminharmos rumo aos céus. É bem verdade que muitas vezes vai parecer que a gente não tem fé. E é bem verdade também que muitas vezes vai parecer até que Deus não existe. Basta vocês olharem ali aquele grande testemunho de Madre Teresa de Calcutá, que escreveu a motu próprio, de próprio punho: por mais de 40 anos, eu vivi no mundo fazendo bem, sem sentir a presença de Deus, com uma grande escuridão no meu coração. Ou seja, daquela forma ela foi provada. E se tornou uma das maiores mulheres, uma das maiores santas da igreja no século XX. Amiga de um grande santo, São João Paulo II. Então vamos pedir nessa primeira noite em que nós rezamos a bem-aventurada Virgem, que aumente em nós a nossa fé e nos faça verdadeiramente crescermos todos os dias na devoção a ela, para que, crescendo na devoção a ela, ela pegue na nossa mão e, como mãe, nos leve ao encontro do filho dela, que é nosso irmão. Porque essa sempre é a missão de uma mãe: unir os filhos. Que ela pegue em nossa mão, ali com o rosário, e nos coloque a nossa mão na mão do seu filho, que nos convida todos os dias à conversão e à salvação. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé.